pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui pelo YouTube. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os animais, né? A gente está estudando aí os invertebrados, né? E hoje a gente vai falar sobre um filo bem interessante, né? Um grupo bem interessante que são os moluscos, né? Então quem é esse grupo? Os moluscos é um grupo bem grande, né? Um grupo bem diversificado. São animais assim bem icônicos, né? Que a gente assim bater o olho a gente conhece logo, esse animal aqui é um molusco. Então a gente tem, por exemplo, aí os caramujos, né? Caracóis, lulas, polvos, lesmas também, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse grupo hoje, as principais características dele, né? A questão da anatomia, fisiologia e também algumas curiosidades, né? E também os grupos. Então vamos começar. Então, primeira coisa, né? O que caracteriza, né? Esses animais, o que é assim a principal definição desse grupo? É que eles possuem o corpo mole, né? Então os moluscos eles não têm nenhum tipo de estrutura óssea, né, interna. Alguns chegam a ter concha, como é o caso, por exemplo, da lula, mas eles não têm osso, né, não têm um endoesqueleto, né, nenhum exoesqueleto externo. Então, dessa forma, eles têm um corpo, né, mole, por isso que o nome do grupo é moluscos. Mas isso não é o que define bem o grupo, não, né? Então, a gente vai ver algumas características mais importantes. Então, eles são animais, né, que estão tanto no ambiente marinho como terrestre, como também de água doce. Alguns são utilizados, né, para o consumo humano, como é o caso, por exemplo, de alguns caramujos, ostra, né, marisco, enfim. E o nome, né, molusco vem devido ao corpo, né, mole desses animais. Eles são animais que possuem assimetria bilateral, né, ou seja, você só consegue passar um único plano de divisão dividindo o animal em lado esquerdo e lado direito, né, eles não têm simetria radiada, né. Eles são triblásticos, né, ou seja, eles têm três folhetos embrionários durante o desenvolvimento, ectoderme, mesoderme e endoderme. São celomados, né, ou seja, são animais que têm um celoma verdadeiro, assim como os anelis, que a gente viu na aula passada. E aqui vem algumas diferenças, né, desse grupo. Primeiro, eles têm um corpo dividido em três partes, né, que é a cabeça, pé e massa visceral. Na cabeça, ele vai ter os órgãos sensoriais e também os glândulos, né, cerebrais. No pé, ele vai ter um músculo para locomoção ou tentáculos. E na massa visceral, né, que é a maior parte do corpo do animal, é onde você vai ter os órgãos ali, né, coração, sistema digestório, enfim, os principais órgãos do corpo do animal. Então aqui a gente está vendo, né, uma figura aí da anatomia interna, né, de um molusco aí genérico, seria aqui como se fosse, né, um caramujo, tá? Então veja que ele tem, ó, a cabeça, essa parte aqui é a cabeça, essa parte aqui grande, né, que fica dentro da concha, é a massa visceral, né, que é onde estão os órgãos internos de um animal, como por exemplo coração, rins, pâncreas, enfim. E aqui na parte de baixo, a gente tem o pé, né, que é onde está o músculo ali, utilizado para locomoção, tá? Lembrando que alguns moluscos do pé é transformado em tentáculos, como é o caso, por exemplo, dos polvos e das lulas. Aqui a gente tem, ó, por exemplo, um polvo, né? Então veja que o polvo aqui ele tem um diferencial dele, né? Por exemplo, em relação ao caramujo, é que ele tem uma cabeça muito mais desenvolvida, né? Então a cabeça do polvo ela é bem maior. Alguns órgãos, fica até um pouco difícil você definir o que é a cabeça e o que é a massa visceral, né, do polvo, que é como se elas duas tivessem juntado. Então basicamente você vai ter, né, a cabeça aqui e os tentáculos, né? E aí é na cabeça que estão os órgãos principais de um animal, como é o caso, por exemplo, do estômago, né, do coração, enfim. E também uma diferença, né, principalmente dos polvos, lulas, é que eles têm um sistema nervoso altamente desenvolvido, né, e também uma visão muito desenvolvida. A melhor visão dos invertebrados é nos cefalópodes, né, polvos, lulas, né, e outros. São animais altamente inteligentes, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Com relação a uma coisa super comum, né, que vai ter nos moluscos, é a concha, né? Lembrando que não é todo molusco que tem concha, só que a concha ela diferencia muito, né, entre os grupos e ela ajuda a gente a identificar, né? Então, por exemplo, a gente pode ter moluscos que têm a concha externa, né, revestindo o corpo, como é o caso, por exemplo, das ostras, né, mexilhões e também caracóis e caramujos. Temos também moluscos que não têm concha nenhuma, como é o caso, por exemplo, do polvo e também algumas espécies de lesma, tá? Eles são totalmente sem concha. E temos também algumas espécies que têm uma concha interna e reduzida, né? Não é uma concha tão grande, é uma concha mais pequena e também é interna, como é o caso, por exemplo, das lulas, né? E também dos choco ou ciba, né? Esse animal que vocês estão vendo aí, o nome dele é choco ou ciba, ele tem uma conchazinha interna. Com relação ao sistema digestório, né? O sistema digestório dos moluscos ele é completo, né? Ou seja, ele tem todos os órgãos desde a boca, né? Até o ânus, tem estômago, intestino, tem tudo. Mas assim, no sistema digestório deles tem uma coisa bem interessante, né? Que até define o grupo, é uma característica que só tem, né, nos moluscos, que é a chamada rádula, né? O que é a rádula? A rádula é como se fosse uma língua, né? Que tem na boca dos moluscos, que ela tem uns dentinhos, né? De quitina
E o animal basicamente ele usa para raspar. Então é super comum, por exemplo, em caracóis, caramujos, né? A gente vai ver também os poliplacóforos, né? Eles têm também. Então basicamente esses animais que eles ficam principalmente andando, né, sobre o solo, eles utilizam nessa rádua para fazer a raspagem, né? E aí obter alimento, tá? Então veja que aqui ó, ele projeta nessa rádua, é, esfrega, né? Ali faz uma raspagem ali do que ele quer comer e aí ele vai comendo ali os pedacinhos, né, de alimento a partir da rádua. Então a rádua é uma característica super importante, né, que só tem nos moluscos, tá? Então aqui a gente está vendo uma microscopia eletrônica mostrando aí a rádua. Isso aqui é uma foto, né, da rádua no microscópio eletrônico. Então veja que ela é basicamente uns dentes, né, uns pelinhos de quitina. Quitina é um polissacarídeo que o animal utiliza para fazer a raspagem, né, e obter alimento ali no ambiente que ele está. Super importante no grupo. Com relação à respiração, né, os moluscos eles podem ter vários tipos de respiração, né, de acordo com o ambiente, né, onde ele está. Então eles podem respirar, né, por brânquias, principalmente nos moluscos aquáticos, como é o caso, por exemplo, do polvo, da ostra, né. Podem respirar por pulmão, como é o caso, por exemplo, dos moluscos terrestres, né, algumas espécies de caramujo, caracol, lesmas. E também podem respirar diretamente pela pele, né, assim como os anelídeos, né. Por exemplo, a gente viu na aula passada que as minhocas elas respiram diretamente pela pele, né? Respiração cutânea, tá? Então algumas espécies de lesmas têm essa forma de respiração, tá? Lembrando que quando o animal ele tem essa forma de respiração, ele não pode ficar com a pele seca. A pele tem sempre que estar úmida. Então aqui a gente está vendo aí, né, um molusco aquático, né? Por exemplo, aqui poderia ser uma ostra, por exemplo. Então veja que para respirar ela vai possuir brânquias, né? Então não tem como ela ter pulmão, né? Nem respirar de forma cutânea dentro da água, então elas possuem brânquias, né? Então a água vai circulando, aí passando por um sifão, ela tem um sifão que puxa a água e também exala, e aí quando a água faz essa passagem, ela passa pelas brânquias e o animal respira, né? Por meio de brânquias, absorve ali o oxigênio diretamente da água. Com relação ao sistema nervoso, né, os moluscos eles são bem interessantes, né, porque eles têm algumas características únicas, né, e diferentes em relação aos outros invertebrados. Por exemplo, principalmente os polvos, né, e lulas, eles têm olhos altamente desenvolvidos, né. O olho de um polvo, de uma lula, é tão bom que é equiparado a um olho, por exemplo, de um invertebrado, né. E também, além disso, eles têm tentáculos táteis, que permitem ao animal fazer inúmeros tipos de movimento, né, e também de sentir. Então, o animal ele consegue manusear coisas, né, ele consegue adquirir vários formatos corporais, é, consegue consegue se locomover de várias formas. Então, assim, os polvos eles são animais altamente desenvolvidos, né, altamente inteligentes, e eles conseguem viver muito bem, até escapando de predação, enfim. Eles têm um estilo de vida bem interessante, né, da gente estudar. Então, olha só, aqui nesse vídeo é bem interessante porque eles pegaram aí, o cara pegou um polvo, né, colocou ele dentro de um recipiente e tinha só um furinho ali, né, para ele passar. E mesmo sendo bem desproporcional, né, o tamanho corporal dele, ele vai ali todo se contorcendo, se moldando, né, mudando a sua estrutura corporal para conseguir passar, né, por meio desse orifício, né? Ele vai conseguir passar, mesmo sendo bem pequeno, né? Por quê? Porque ele não tem nenhuma estrutura rígida dentro do seu corpo, né? Então ele consegue se adaptar e fazer isso, ó. Veja que ele usa, né? Ele tem muita força, ele usa os tentáculos, né, para fazer isso. Então veja que é de uma flexibilidade, né, e também de uma inteligência muito grande. Com relação à reprodução, né, existem espécies tanto hermafroditas, né, ou seja, que tem os dois sexos, por exemplo, algumas espécies de caracóis são hermafroditas, né, você tem um animal que ele tem tanto a parte do macho como a parte da fêmea, e temos também espécies que têm sexos separados, ou seja, tem o macho e a fêmea separados. Eles precisam fazer fecundação cruzada, né, então mesmo as espécies hermafroditas, eles não conseguem se reproduzir sozinhos, eles têm que cruzar com outro animal para poder se reproduzir. Tem algumas espécies, né, que durante uma época o animal só produz gameta feminino, depois ele só produz gameta masculino, né, então ele tem uma alternância do seu sexo, né, ali biológico. Caramujos realizam fecundação recíproca, tá? Ou seja, quando um caramujo ele vai copular, né, com o outro, eles trocam, né, ali a fecundação, né, um fecunda o outro e é fecundado por ele, né, então os dois saem fecundados. A fecundação também pode ser externa e o desenvolvimento pode ser tanto direto como indireto, né, com a formação de larva ou não. Bom, então aqui a gente está vendo, né, uma figura de duas figuras, né, mostrando aí caracóis, né, e caramujos fecundando. A maioria das espécies de caramujos são hermafroditas, né, então não tem caramujo fêmea nem caramujo macho, né, ambos têm os dois sexos e eles fazem fecundação mútua, né, ou seja, um animal fecunda o outro e é fecundado também por ele. A gente viu na aula passada que a vantagem dessa forma de reprodução é que qualquer animal que se encontrar ali com o outro é viável, né, fazer a reprodução, facilitar a reprodução.
Já, por exemplo, algumas espécies de lesma, né, de lulas, elas têm sexos separados, ou seja, tem um animal macho e o animal fêmea, né, ali separado. Então, para a fecundação acontecer, tem que ter ali um encontro, né, entre um macho e uma fêmea. Com relação à classificação, né, os moluscos eles são classificados em 5 grupos, né, distintos. A gente tem os gastrópodes, né, bivalva, cefalópoda, escafópoda e poliplacófoda, né? Então a gente vai falar um pouquinho, ver os representantes, né, e as principais características de cada um desses grupos. Então, nos gastrópodes, né, a gente tem como, por exemplo, os caramujos, né, e também os caracóis, tá? Então, são animais que têm uma concha externa, né, uma concha grande, normalmente cobre todo o corpo do animal, né, como se fosse uma casinha que o animal utiliza, né, para andar. É, temos também, né, algumas espécies de lesmas, tá? Então, as lesmas, mesmo elas não tendo concha, elas são muito parecidas, né? Elas estão no mesmo grupo dos caramujos, né, e caracóis também. Temos também algumas lesmas aquáticas. Um diferencial das lesmas terrestres para as lesmas aquáticas é que as aquáticas elas são bem assim, tem cores bem chamativas, né? São bem diferentonas. Tá? Então, isso aí são lesmas, tá? Não tem concha. Olha aí outro exemplo. Tem umas cores aí bem chamativas. Temos também os bivalves, né? Os bivalves, a principal característica deles é que eles possuem duas conchas, né? Que o animal utiliza para ficar fechado. Então, ele fecha essas duas conchas, tem um músculo bem forte, consegue manter essas conchas fechadas. E quando o animal precisa, ele abre, né? Dependendo da situação, ele abre essas duas conchas. Por isso que o nome é bivalve, né? Que seria o quê? Duas conchas. Exemplo, ostras, mexilhões também. Então são exemplos de animais bivalves, né? Muito utilizados na alimentação humana. Também é nos bivalves que vai ocorrer a produção da pérola, né? O que é a pérola? A pérola nada mais é do que qualquer coisinha, né? Alguma coisinha, algum objetozinho, um pedacinho de qualquer coisa que cai dentro de uma ostra, ela começa ali a produzir, né, uma substância que vai englobando esse corpo estranho, e aí depois forma uma bolinha, né, que é a pérola, né? Então as pérolas são produzidas por bivalves. Ó, aqui a gente tá vendo aí, ó, uma pessoa abrindo, né, uma concha, e ele tá retirando aí, ó, a pérola aqui presente no dentro do animal. Então veja que as pérolas, né, são produzidas por bivalves. Então, continuando, né, a gente tem também os cefalópodes, né? Os cefalópodes, como o próprio nome diz, eles são animais que têm uma cabeça, né, bem desenvolvida, uma cabeça bem grande, tá? E normalmente o olho, né, e também o sistema nervoso desses animais são altamente desenvolvidos, né? Representando a gente tem, por exemplo, as lulas, né? As lulas, elas têm uma concha interna, né, reduzida. Algumas lulas podem atingir um tamanho muito grande, né? Já foram encontradas lulas até com 20 metros, né, de tamanho. Temos também os polvos, tá? Os polvos, como a gente viu, eles são altamente desenvolvidos, né? Tanto o seu sistema de olhos, como também o seu sistema nervoso. Temos também os chocos, né? Também chamados de cibas, né? Que são esses animais aqui, ele parece uma mistura de um polvo, né? Com uma lula meio diferentão. Também fazem parte desse grupo. E temos também os náutilos, né? Também é muito conhecido, muito famoso, mas também eles são cefalópodes. Então, como eu falei, né, eles são animais altamente inteligentes, né, altamente desenvolvidos, o sistema nervoso, né, os tentáculos e também os olhos. Dessa forma, esses animais, né, principalmente os polvos, eles conseguem fazer muitas coisas, né, assim, de um nível de inteligência animal muito grande, né, como a gente está vendo aqui nesse vídeo. A pessoa aí desse vídeo fez um experimento, né, ele colocou um polvo dentro de um frasco, né, tampou, e aí ele vai, percebendo né, que vai estar preso, ele coloca, né, os tentáculos ali, destampa, né, o frasco, retira a tampa, e ele vai conseguir sair, né, desse frasco sozinho, né, sem precisar da ajuda de ninguém, né? Então já aconteceu muitos casos, né, por exemplo, biólogos, né, que cuidam de polvos, né, enfim, eles já viram aí coisas muito mirabolantes ser feitas, né, às vezes o polvo sai do aquário e vai embora, né, já aconteceu casos assim. Então são animais que têm assim um nível de inteligência, né, e de esperteza muito grande. Então ele vai abrir aqui, ó, o recipiente, ó, ele percebeu, né, que ele rodando, né, que ele mexendo, ele consegue abrir. Ó, então ele destampou e vai sair tranquilamente, né, dentro do recipiente que foi colocado. Tá? Então, esses são os polvos. Uma outra característica também bem interessante que os polvos têm é que eles conseguem mudar de cor, né? Ou seja, eles conseguem se camuflar, né? Modificar a sua cor corporal, porque eles têm umas células chamadas de cromatóforos. Né? Os cromatóforos são células que o animal consegue mudar instantaneamente de cor. Então, ele determina né, que tipo de cor ele quer, naquela hora ele consegue né, se camuflar. Isso serve tanto para ele fugir de predadores, como também para ele ficar ali no canto, né, digamos assim, escondido, esperando o momento dele ser o predador também, né, dele atacar as presas
dele, tá? A gente tá vendo nesse vídeo aí, ó, ele fazendo a camuflagem. Olha só, veja que ele consegue, como ele é muito mole, né, ele consegue mudar tanto a sua estrutura corporal como também mudar, né, a sua cor. São animais que conseguem passar muito, né, bem despercebidos, né, quando eles querem se camuflar. Tá? Então, esses aí são os polvos, né, animais altamente inteligentes, com um cérebro bem desenvolvido, uma visão bem desenvolvida, com cromatóforos, né, conseguem se camuflar e também com tentáculos muito habilidosos que conseguem fazer vários tipos de movimentos. E aí a gente tem também, né, um grupo que não é tão conhecido, né, mas que faz parte também, que é os escafópodes, né? Os escafópodes, eles são uns molúsculos bem pequenininhos, né, em formato normalmente de um tubo. Normalmente eles ficam enterrados, né, na areia, ali filtrando, né, são animais filtradores. E a gente tem também os poliplacóforos, né, que são uns molúsculos, né, também aquáticos, né, eles têm várias placas, né, a concha dele é na parte de cima, são placas na parte de cima do corpo. E eles têm também rádula, né, aí eles conseguem fazer a raspagem ali para obter alimento. E a gente encerra a nossa aula por aqui, tá? Até a nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre os artrópodes, né? Então, até lá, tchau.